Dia da Bíblia. No dia da Bíblia, precisamos oferecer um tributo à palavra de Deus. E é isso que eu quero oferecer. E quero ler com você um texto que está no maior livro da Bíblia, é o livro dos Salmos. São 150 salmos. Nenhum outro livro tem tantos capítulos, mas eu preciso lhe informar que o livro dos Salmos não tem capítulos, ok? São 150 salmos, não são capítulos. Esse é o conjunto dos hinos de Israel, é um inário. Então, da mesma forma que a gente não fala assim, vamos abrir no Cantor Cristão, no capítulo 154, e vamos cantar Firme nas Promessas. A gente não fala assim. Como é que a gente fala? Vamos abrir o Cantor Cristão no hino 154. Então, toda vez que você for abrir num salmo, é dessa forma que você fala. Vamos abrir o livro dos Salmos no Salmo 119. Entendeu? O Salmo 119 é um salmo muito curioso. Eu não vou ler todo o salmo, porque são 176 versículos. Se salmo fosse um capítulo, seria o maior capítulo da Bíblia. Se fosse. Então, é o maior salmo, do maior livro. Algumas curiosidades sobre esse salmo. A primeira delas é que esse salmo é um acróstico, formado por 8 linhas de cada letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Então, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, Ain, Pet, Sad, Kof, Resh, Shin, Tal. 22 letras. Então, são 8 frases com cada uma das 22 letras. 22 vezes 8, por isso que o Salmo tem 176 versículos. Se fosse um capítulo, então, seria o maior capítulo da Bíblia. E as expressões que podem ser entendidas como lei, como palavra de Deus, são repetidas 170 vezes. Apenas 6 versículos não contêm as palavras que podem ser traduzidas pela ideia da lei do Senhor. O verso de número 84, o 90, o 121, o 122, o 132, o 140, não tem as palavras que dão a ideia da lei do Senhor. Todos os outros 170 contêm essas palavras. As palavras são Torá, que aparece várias vezes e pode ser traduzido por lei. Dabar, que pode ser traduzido por ordenança. Inrá, que é ordens. Ukim, estatutos. Misvá, mandamentos. Edá, testemunhos. Mispô, juízos. Picudim, preceitos. Derek, caminhos. E orá, trilhos. Todas essas 10 palavras aparecem ao longo desses 170 versículos e são traduzidos por essas palavras, estatutos, ordenanças, juízos, mandamentos, preceitos, que quer dizer a lei do Senhor, a direção de Deus, a orientação que Deus dá através da sua palavra, escrita sobretudo. Então, esse salmo é um salmo de louvor à lei de Deus. Muitos salmos, na grande maioria deles, são salmos de louvor. Alguns são salmos de adoração, alguns são salmos de lamento, salmos de clamor. Tem também os salmos imprecatórios, que são os salmos onde o salmista está tão amargurado da vida e está tão se sentindo injustiçado na vida, que ele pede a Deus para que puna os seus inimigos. No Salmo 68, por exemplo, Davi fala uma frase que é imprecatória. Imprecatório significa desejar para o seu malfeitor a maldade que ele lhe fez. Vou ilustrar para você entender.
Você está num ponto de ônibus, ok? Você está num ponto de ônibus, esperando um Transcol. E aí começa a chover. Bênção. Vila Velha, choveu, aí já começa a formar aquela poça ali perto do ponto de ônibus. Louvado seja Deus, que nós temos tido muitas chuvas e não teve nenhum alagamento. Alguma coisa deu certo aí, alguma coisa funcionou, e graças a Deus esse ano não enfrentamos essa dificuldade, apesar da abundante chuva, mas passou muito tempo seco, eu acho que a própria terra está precisando dessa água aí. Mas imagina comigo, você está no ponto de ônibus, começou a chover, formou aquela poça, e você está ali, esperando o seu ônibus, e de repente vem um carro, e ele vem pertinho da calçada, e ele vem vindo, tem gente atrás de você, você está vendo o que vai acontecer, mas você não tem para onde correr, e de repente o carro passa na poça d'água, e te dá aquele banho de água, e vai embora, e você olha para o carro, e sente um negócio no seu coração. Você não fala nada, porque você é crente, aleluia. Mas você sente no coração. Sabe, isso que você sente no coração, isso é imprecar. Entendeu? É quando você olha para alguém e fala assim, ei, é uma bênção, isso é uma bênção na minha vida. Sabe, essa bênção que a gente fala assim? Ai, pastor, esse menino é uma bênção. Falou bênção com a boca, mas no coração foi outra coisa. Então, alguns salmos são imprecatórios. São, sim, salmos que desejam mal para os inimigos. Aí você pergunta, ué, pastor, mas isso aí está errado. Claro, sabe por quê? Porque o salmista nunca leu o Sermão da Montanha. Nenhum salmista é cristão. Nenhum salmista conhece os ensinamentos de Jesus. Nenhum salmista conhece a ordenança de que se o teu inimigo bater de um lado, dá o outro lado para ficar igual. Só para equilibrar. Orem pelos seus inimigos. Amem os que vos perseguem. Os salmistas, Davi, os filhos de Corá, o Asaf, até mesmo Moisés, que tem um salmo, ou Salomão, ou os salmos anônimos, nenhum salmista conhece Jesus, nenhum salmista ouviu Jesus, nenhum salmista tem o Novo Testamento, eles não são cristãos, eles são judeus que vivem na perspectiva da lei e que entendem que olho por olho, dente por dente, em muitas ocasiões, vingança é algo correto, mas Jesus vem para consertar esse entendimento equivocado sobre servir a Deus. Portanto, Jesus, gente, Jesus é o resumo desse salmo. Por quê? Porque esse salmo é um salmo de exaltação à lei de Deus. E aí você pensa, puxa vida, mas a lei é muito grande. São 5 os livros da lei, a Torá, o Pentateuco, os 5 rolos que contêm a lei que foi dada através de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É muita coisa para aprender. E das leis que depois foram repetidas e aumentadas em Deuteronômio, chegaram-se a centenas de mandamentos, ordenanças, regras e regulamentos. É muita coisa para decorar, é muita coisa para aprender. Só esse salmo tem 176 versículos. Como é que a gente decora tudo isso para cumprir a lei de Deus? Eu digo a você, olhe para o Novo Testamento, olhe para a pessoa de Jesus, porque Jesus foi o único ser humano que cumpriu integral e plenamente a lei de Deus. Então você não precisa decorar nada, você precisa olhar para Jesus e fazer o que ele faria. Quer guardar a lei de Deus? Faça o que Jesus faria. Toda vez que você tiver que tomar uma decisão, toda vez que você tiver que falar alguma coisa, toda vez que tiver que fazer alguma coisa, toda vez que tiver que colocar algo em prática, pergunte-se, o que Jesus faria? Se você fizer o que Jesus faria, você estará cumprindo a lei de Deus, mesmo sem ter decorado toda a lei. Portanto, esse salmo é um salmo muito grande, a lei é muito extensa, mas nós temos esse privilégio de não precisar ficar preso à letra, mas olhar para o modelo, para Jesus,
e fazer como Ele fazia, e fazer como Ele faria, e assim estaremos cumprindo a lei de Deus, porque o amor resume toda a lei. E eu não conheço uma palavra que pode ser traduzida por amor, com mais força, com mais imponência do que a palavra Jesus. Portanto, irmãos, é fácil, entre aspas, cumprir a lei. Basta olhar para Jesus e, pelo Espírito de Deus, receber a orientação daquilo que Jesus faria. Então, mais importante do que decorar textos, mais importante do que saber encontrar versículos na Bíblia, mais importante do que saber tudo o que a Bíblia diz, mais importante do que saber a ordem de todos os livros, tudo isso é muito importante, mas mais importante do que isto é aplicar esta palavra na prática. E como é que a gente faz isso? Olhando para Jesus, olhando para Cristo. Então, esse livro, ele é muito extenso, 150 salmos. Esse é o salmo mais extenso, de maneira que eu quero aqui perceber algumas coisas com você, algumas coisas muito legais. E o verso de número 11, eu penso que resume bem esse salmo. Já que a gente não vai ler tudo, vamos ler pelo menos o 11. Então agora a gente vai fazer essa dinâmica, tá bom? Toda vez que eu falar um texto, o texto vai ser projetado aí, e você vai ler junto comigo, em alto e bom som, com toda a força da sua voz, porque hoje é o dia da Bíblia. Então hoje a gente vai ler Bíblia. Vamos ler Bíblia hoje por todo o ano, que não lemos. Talvez não lemos como deveria, então vamos ler hoje. Mas vamos ler com todo o pulmão. Vamos ler forte para ficar bonito. Então vamos ler o Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quero falar com você nesta noite sobre a melhor coisa, no melhor lugar, para o melhor propósito. A melhor coisa, no melhor lugar, para o melhor propósito. Qual é a melhor coisa? Quero que você pense aí agora. Pensa comigo. O que é que você gosta? Qual é a melhor coisa que você gosta na sua vida? Melhor comida, melhor roupa, o melhor lugar. Pensa aí. O que é bom para você? Muito bom. O salmista está dizendo que a melhor coisa é a palavra de Deus, que o melhor lugar é o coração dele, e o melhor propósito é não pecar contra o Senhor. Então, quero ver com você por que a palavra de Deus é a melhor coisa. Por que é a melhor coisa? Será que a Bíblia é melhor do que comida? Será que a Bíblia é melhor do que um dia ensolarado, uma manhã na praia? Não sei, uma maratona de série na Netflix, um quarto geladinho de ar-condicionado, uma cama king size e uma folga no dia seguinte? Quero pensar com você. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é a melhor coisa, porque ela é doce. Quando se fala em melhor coisa, algumas pessoas pensam em chocolate. Pensam em doce. Pensem em alguma coisa doce, né, meninas? Quem gosta de chocolate aí, gente? Oh, meu Deus, chocolate é uma delícia. E aí o salmista também, nesse mesmo salmo, lá no verso 103, ele disse: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. A palavra é a melhor coisa porque é doce. A palavra é a melhor coisa porque não estraga. Às vezes a gente gosta muito de uma coisa, às vezes a gente quer muito ter uma coisa, mas as coisas estragam. A gente gosta muito de uma comida, ela azeda.
A gente gosta muito de um carro, ele estraga. A gente gosta muito de uma televisão, ela dá defeito. A gente gosta muito de uma pessoa, ela se vai. Mas a palavra de Deus não estraga, não passa, não murcha, não azeda, não fica vencida. 1 de Pedro capítulo 1, versos 24 e 25 diz: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra é a melhor coisa porque é doce, porque não estraga e porque limpa a gente. Você já chegou em casa assim suado de tanto trabalhar? Sujo de minério, sujo de terra, de farinha, de graxa, ou talvez limpo na sua roupa, mas com a mente suja, porque tem gente que não trabalha com coisa que suja, mas trabalha com coisas muito complicadas e a mente fica suja, no sentido de que no final do dia as ideias estão todas embaralhadas e foram muitas decisões e foram muita coisa que tem que ser feita e pensada e aquilo exige muito e a gente chega no final de um dia cansado, às vezes suado, às vezes daquele jeito assim, doido para dar uma relaxada e a gente chega em casa e como é bom depois de um dia intenso de trabalho, tomar aquele banho, esfregar e limpar. As meninas aí gostam de um banho mais quentinho, né? Os meninos gostam de um banho mais friozinho às vezes, né? Lá em casa é assim. Da Ana Paula, o estilo do banho da Ana Paula é arranca couro, é queimadura de 3º grau. Se eu entrar do jeito que ela deixa, já era, amigo. Eu sou branquinho, eu fico toda pururuca. Vai dar bolha para todo lado, porque ela bota assim, sabe aquele nível do entendeu? No limite que se voltar um pouquinho desliga, aquele mesmo que desce fervendo, nos pinguinhos, e ela fica lá toda, ai que delícia, pelo amor de Deus, dá para fazer um miojo ali naquela água, fala a verdade, lá na sua casa é assim também? A dona Maria lá gosta do fervendo? Eu não sei o que essas mulheres têm, velho, que precisa desse negócio tão fervendo desse jeito. A gente vai entrar no banho, não dá para tomar banho. A gente quer ser romântico às vezes, eu vou tomar um banho junto. Como é que toma banho junto? Eu fico só assim, ó. Como é que vai? Não tem como, o negócio fervendo. Então, um banho é bom. Um banho limpa, e tem banho, não sei se você já tomou, mas eu já tomei uns banhos que lava até a alma. Não tem aqueles banhos que lavam a alma? Você entra assim, e vai, tá. Então, a Bíblia diz que a palavra limpa a gente. Por isso que ela é a melhor coisa. Porque ela é doce, porque ela não estraga e ela limpa. João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus disse, o jeito que ele achou de limpar os discípulos é pela sua palavra. Então por isso que a palavra é a melhor coisa, porque ela também cura a gente. Às vezes a gente passa a mão, fala a verdade. Às vezes a gente fica meio doente. E assim, já que comecei, Cairo, me ajuda, filho. Vamos lá, igual de manhã. Já que eu comecei... Isso, garoto. Já que eu comecei na ilustração marido e mulher, vou continuar. Lá em casa é assim, não sei se lá também. A mulher, ela está com pneumonia, ela está com conjuntivite, ela está com pé torcido, está com diarreia, dor de cabeça, menstruada. Ela sai na rua com uma bolsa, uma criança, pega um Transcol e vai e resolve o problema, e vai no banco, e vai na Glória, ainda compra uns negocinhos, ainda roda 3, 4 lojas, e volta para casa, toma um remedinho e está de boa. O cara com gripe não levanta da cama. É assim ou não é? Ei, glória a Deus, achei que era só eu. Ô gente, é assim mesmo, é verdade.
É verdade, às vezes a gente fica doente, e é verdade que as mulheres lidam melhor com a dor. Eu desconfio que é pela questão da maternidade. Aí está sobrando. A questão da maternidade, eu acho que Deus colocou nelas um negócio assim, especial, porque já que elas vão ter que gerar um bebê, né, e o parto foi feito para ser normal, a gente aqui de uns tempos para cá inventou a cesariana, aliás, você sabe que ela tem esse nome por causa do imperador lá de Roma, né? A mulher do imperador estava grávida e passou mal antes da hora, e o menino não ia nascer, ou ia nascer morto, não sei se está certo, mas enfim. E aí ele chamou uns médicos lá e mandou os caras rasgar a barriga e arrancar o bebê, porque a mulher não estava dando conta de fazer o parto normal. E aí rasgaram a barriga da mulher, tiraram, o menino viveu. Por isso que o nome do parto é cesariana, porque foi o César, o imperador de Roma, que foi o primeiro cara que mandou fazer isso. Então, o parto é para ser normal. Eu acho, coisa minha, que Jesus botou nas mulheres uma tolerância bem maior para a dor, porque elas teriam que fazer o parto. Como a gente não tem que parir, aí Deus falou, então isso aí, qualquer coisinha já derruba ele. Eu acho que é isso. Não tem outra explicação. Então, queridos, a Bíblia é a melhor coisa, porque ela é doce, ela não estraga, ela limpa e cura. Diz o Salmo 107, verso 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. A Bíblia sara a gente, a Bíblia livra a gente de tomar prejuízo, de ser destruído, de ir mal em muitas coisas. Por isso que ela é a melhor coisa, porque ela é também a verdade. A Bíblia é a verdade. Quantas vezes você acreditou numa pessoa e a pessoa te traiu, e a pessoa foi desleal, e a pessoa foi infiel, e a pessoa perdeu a sua confiança? Quantas vezes você se relacionou com pessoas que depois de um tempo você parou de acreditar nelas, porque você já não sabe se tudo que ela fala é verdade? De onde eu venho, tem uma frase que diz assim: o que fulano diz, não se escreve. Conhece essa frase? Ah, o que fulana diz, não escreve não. Ou seja, não pode levar em consideração, porque essa pessoa vira e mexe, fala mentira. Então, a gente fica às vezes numa situação muito complicada, porque a gente quer acreditar nas pessoas, a gente quer ser solícito e crer que todas as pessoas estão bem intencionadas e estão jogando com a verdade. Mas a verdade é que nem todos jogam sempre com a verdade. Agora, a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. Sempre será a verdade. É a verdade no Éden, é a verdade para os patriarcas, é a verdade no Êxodo, é a verdade para os juízes, é a verdade para os reis, é a verdade para os profetas, para os discípulos, para a igreja do Senhor. Até que Ele venha, este livro nos conduz em verdade. Em verdade e em verdade. Disse Jesus em João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Não contém a verdade, não se descobre a verdade, ela é a verdade. Aleluia. A palavra é a melhor coisa, porque ela é doce, ela não estraga, ela limpa, ela cura, ela é a verdade e ainda expulsa o inimigo. Eu vejo muita gente com medo do diabo, medo de demônio, medo de não sei o quê. Tem gente que sonha com um negócio e fica impactada com o sonho e fica com medo de viver. Ai meu Deus, sonhei com isso, o que é que significa? Sonhei com aquilo, e agora o Trump falou que Jerusalém é a capital, e meu Deus, e agora? Que isso? Entendo não, é? Jesus, em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, o Evangelho diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, impelido, empurrado. Ele acabou de ser batizado, ia começar o seu ministério, e o Espírito o levou para o deserto.
Me parece que o deserto precede o ministério. Deus chamou um homem, fez dele uma nação e o levou para uma terra para que a partir dali essa nação começasse o seu ministério. Antes de tomar posse teve um deserto. Me parece que antes da execução de um ministério tem um período de deserto. E Jesus passa pelo deserto. Você conhece a história? Ele ficou 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, num jejum, se preparando para os 3 anos e meio que seriam um ministério frenético. Tinha que fazer tudo naquele tempo, preparar 12 homens, um ainda seria o traidor, para que eles tivessem condição, recebendo o Espírito Santo, de dar continuidade àquela obra, para que não parasse e chegasse em Guaranhuns. E aí ele está ali se preparando ao final do seu jejum, 40 dias e 40 noites, aparece o diabo para ele. E aí você conhece a história. O diabo chegou e lhe perguntou 3 coisas, e lhe ofereceu 3 coisas. Ele estava com fome e o diabo falou: olha essas pedras aí, ó. Você não é o filho de Deus? Porque o diabo, ele é mestre em colocar dúvidas nas nossas cabeças. Você é mesmo o filho de Deus? Outra versão diz: se tu és o filho de Deus, diga a estas pedras que se tornem em pães, para você comer. E Jesus responde com um versículo da Bíblia, um versículo que está lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. O que é que diz? E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, a comida do céu, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Você está lendo baixo, você precisa me ajudar com mais força nessa voz. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus citou um versículo da Bíblia, um versículo de Deuteronômio. E aí o diabo veio com outra proposta. Pegou Jesus, não sabemos se em espírito, em carne, o texto não deixa claro, o fato é que ele levou Jesus em cima do pináculo do templo. Tinha uma torre e um pino bem alto, e de lá de cima, o diabo disse para Jesus: pula daí. Está escrito na Bíblia, não sei se você sabe, mas o diabo sabe a Bíblia também. Está escrito na Bíblia: ele dará ordem aos anjos a teu respeito, pode pular, que os anjos vão te segurar. Jesus cita outro versículo da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, que diz: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Essa é uma versão que diz isso. Aí talvez você fale: mas não pode jurar pelo nome do Senhor. Na verdade, o sentido ali é que só Deus merece culto, só Deus merece adoração. Então, com 2 versículos da Bíblia, Jesus já está quase nocauteando o diabo. E aí ele pega Jesus e leva e mostra o mundo inteiro. E fala assim: ó, eu vou te dar tudo. Tudo que você quiser vai ser seu. Todos os reinos, todas as coisas, e tal, e tal, e tal. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentaste em Massá. Quando o diabo fala para Jesus pular, que os anjos vão segurar, Jesus responde com esse aí: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo mostra todos os mundos, todos os reinos, e oferece para Jesus tudo, e fala assim: se prostrado me adorares. Sabe qual é, gente, o problema da teologia da prosperidade? Você sabe o que é a teologia da prosperidade? É essa teologia que diz aí que se você ofertar muito, Deus te abençoa muito. Que se você cumprir muitas regras, Deus te abençoa muito. Que se você fizer determinadas coisas, Deus reage a você de acordo com o que você faz para Ele.
E Ele te prospera porque Ele escolheu você. Você é cabeça, não é cauda. Você nasceu, foi para vencer, para brilhar. E você é o top das galáxias. E nenhuma doença pode com você. E você não pode ficar pobre, nem sofrer nada. Porque você nasceu para brilhar, aleluia, uma estrelinha de Jesus. Aí eu olho para Jesus e vejo o tanto que Ele sofreu. O servo sofredor. Como é que essa teologia pode fazer sentido? Mas eu acho que o problema dela está exatamente aí, porque ela coloca na boca de Deus uma frase que saiu da boca do diabo: tudo te darei se prostrado me adorares. Deus nunca disse isso, foi o diabo que disse isso. E Jesus respondeu como? Não quero nada. Como você pode me dar aquilo que eu já criei, aquilo que pertence a mim? Não há nenhum lugar no universo onde eu não possa tocar e exclamar: é meu, disse Jesus. Então ele responde ao diabo com aquele último versículo, dizendo que somente a Deus a gente deve adorar e prestar culto. A palavra é a melhor coisa, porque ela é doce, ela não estraga, ela limpa, ela cura, ela é a verdade, ela expulsa o inimigo. Pensa comigo, com 3 versículos, Jesus botou o diabo para correr. Imagina o que a gente não faz com a Bíblia inteira. A Bíblia é a melhor coisa, porque ela é poderosa para criar. Salmo 33, verso 6, diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Essa tradução, na minha opinião, não é a melhor, porque a palavra Espírito ali, pode voltar, Márcia, a palavra Espírito ali no hebraico é ruá. Ruá pode ser traduzido por Espírito, mas pode ser também sopro ou vento. Então eu acho que a melhor tradução ali seria: tudo foi criado pela palavra de Deus. Tudo que existe nos céus foram criados pelo sopro da boca de Deus. Deus soprou, haja luz, haja. Esse vento que sai quando a gente fala, esse é o sopro, é o vento. Então pode ser também espírito. A palavra é ruá. Mas a verdade é que a palavra tem poder para criar. Haja luz e ouve, como disse aqui o Rafael muito bem agora há pouco. Então a palavra é a melhor coisa, porque ela tem poder para criar. Às vezes a gente não tem uma saída, às vezes a gente não tem uma solução, às vezes a gente não tem uma direção, e a gente precisa de algo que a gente nem tem. E a Bíblia diz que a palavra é poderosa para criar a partir do nada. Portanto, a partir do nada, você não tem nada, mas algo pode ser criado pelo poder da palavra de Deus. Pode aparecer uma porta onde nem tem parede. Gostei dessa, Álvaro. Essa eu nunca tinha ouvido. Essa é boa. Vou usar daqui para frente. Ela é meio doida, mas é boa. Gostei. Porque se não tem parede, aí não precisa nem de porta. Passa direto, não tem nem parede. Mas eu gostei dela. Porque para ter porta tem que ter a parede. E aí, gostei mesmo. Deus cria uma porta onde nem tem parede. Aleluia. E tudo é parede, só Jesus é a porta. Ai, caramba. Então, a palavra é a melhor coisa, porque ela é poderosa para criar. E Deus cria mesmo. Cria circunstância, cria momentos, cria ferramentas e nos dá a capacidade criativa, porque somos imagem e semelhança dele, e ele é o Criador. Então ele colocou essa semelhança em nós, capacidade de sermos criativos. Nós não somos criadores, porque tudo que a gente cria é a partir de uma matéria-prima. Então somos criativos, porque Deus colocou isso em nós. A palavra é a melhor coisa porque ela traz santidade. Santidade, disse Paulo a Timóteo na primeira carta, capítulo 4, verso 5, vamos juntos e forte, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Paulo está dizendo para o Timóteo não julgar as coisas como não sendo de Deus, e tem gente que tem essa mania, essa
péssima mania de olhar uma coisa e falar: isso não é de Deus, 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 não é de Deus, não é de Deus. Aí o Paulo está dizendo: para com isso. Tudo que existe pela oração e pela palavra de Deus pode ser santificado. Isso não foi criado para a glória de Deus, não foi criado para ser usado no reino de Deus, mas pela palavra de Deus e pela oração a gente consagra a Deus, e isso agora se torna um instrumento nas mãos de Deus. Tudo pode ser santificado pela palavra e pela oração. Portanto, a palavra, ela traz santidade, não só para as pessoas, como também para as coisas, porque santidade não significa perfeição moral, santidade significa separação de propósito. Separação, separado para aquilo, santificado. Portanto, tudo pode ser separado para o uso exclusivo da glória de Deus, e a palavra faz isso, e a oração tem esse poder também. Portanto, a palavra é a melhor coisa. Ela é doce, ela não estraga, ela é limpa, ela cura, ela é a verdade, ela expulsa o inimigo, ela é poderosa para criar, ela traz santidade, mas também produz esperança. Olha o que diz o verso 81 do Salmo 119: desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Espero na tua palavra, minha esperança está na palavra do Senhor. Desfalece a minha alma pela tua salvação. O salmista está dizendo: eu às vezes fico aflito, minha alma desfalece, eu fico às vezes desanimado, eu fico às vezes preocupado, eu fico às vezes ansioso, e fico assim: Jesus vai voltar mesmo? E eu vou morrer, eu vou para o céu mesmo? Acontece com você ou não? Vamos abrir o confessionário. Vou falar de mim. Se você se identificar, amém. Estou falando de mim. De vez em quando, bate umas dúvidas. De vez em quando bate. A dúvida que mais bate é assim: ô Deus, o Senhor está vendo mesmo tudo isso que está acontecendo aí ou não? Não é possível? Possível. O negócio está acontecendo, parece que está a toque de caixa, parece que não tem ninguém tomando conta, parece que não tem ninguém fazendo nada, e o negócio está descambado, e cada vez descambando mais, e uma ruindade, uma injustiça, a maldade, o negócio vai cada vez piorando, e o senhor está mesmo, cuidando mesmo de todas as coisas mesmo? Abrindo o confessionário, irmãos, tem hora que bate essa... Como é que eu volto à minha lucidez? Sabe o que significa lucidez? Ter luz, lucidez, iluminação. Foi iluminado, estava em trevas, foi iluminado. Então às vezes eu fico em trevas, eu fico meio com umas perguntas meio tenebrosas, assim, com as coisas: ô Senhor, esse negócio de céu aí mesmo, a Bíblia diz é negócio de novo céu, é nova terra, é rua de ouro, é nananã, e isso aqui pode ser simbólico, será que é literal, será que é... E aí eu vou lendo os comentários, vou estudando, vou lendo, e tem hora que minha cabeça dá uns nó, e eu fico olhando assim, falando: Senhor, é desse jeito mesmo, meu Deus, e, ai meu Deus, volta logo então, eu podia morrer logo então, para ver logo como é que é, e você não sente isso não? Só eu que sou doido assim? É sério, às vezes eu fico com as coisas assim, minha alma fica desfalecida pela salvação de Deus. Você nunca exclamou diante de uma grande adversidade, diante de uma crise? Você nunca disse assim: volta logo, Jesus? Às vezes a gente faz isso. É isso que o salmista está fazendo aqui, gente. Ele está dizendo: desfalece a minha alma pela tua salvação. Eu não aguento mais, Senhor, me salva logo. Me tira logo dessa situação. Se for possível, me leva logo. Mas espero na tua palavra. E aí, quando eu estou em crise, do nada, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é
todo-poderoso, Ele está vendo tudo, Ele é juiz de todas as coisas. Um dia o martelo bate e a gente será redimido para a glória do Senhor. Minha esperança está na palavra de Deus. Portanto, se eu não conheço a palavra, no momento de crise, eu me perco, porque eu não tenho esperança. Não é decorar versículos, é que esse negócio entrar na gente de tal forma que quando a nossa alma desfalecer, esse texto toma vida dentro de nós e a gente se lembra: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele é poderoso, Ele está nos guardando. Essa é a nossa esperança. Ele virá para nos buscar. Fique tranquilo, essa angústia não durará para sempre. Essa angústia, como a flor da erva, secará e murchará, mas a palavra permanecerá para sempre. Hoje, na classe de batismo, uma menina de 10 anos me perguntou: pastor, por que a vida é injusta? Você acredita nisso? Classe de batismo, 10 anos de idade. Abri para perguntas. E aí, temos alguma pergunta? Terminamos de estudar. Elas responderam tudo certinho. E eu falei: bom, só eu que fiz pergunta até agora. Vocês já responderam tudo certinho. Então agora, se vocês quiserem, pode fazer uma pergunta para mim. Uma correu, veio no meu colo, ela estava de ouvinte. Que ela tem, acho que é 6 ou 7 anos. É isso mesmo? 6. E ela queria ouvir. Ela: eu quero saber o que acontece aqui dentro dessa classe aqui de batismo. Aí eu falei: pois não, pode sentar. Tipo assim, né? Um negócio secreto, classe de batismo, só pode alguns, eu não posso. O que é isso? Quero ver. Vem, senta. Não tem nada escondido, não tem nada secreto, não. Pode sentar, classe de batismo. Sentou e ficou lá. Quando eu falei: quero abrir para pergunta, ela veio correndo, deu um pulo no meu colo e falou: por que você é tão legal? Não sei. Nem sei se eu sou legal. Aí a outra, de 10 anos: pastor, por que a vida é injusta? Pastor, só tem 10 anos. Perdi minha mãe. E agora, pastor? 10 anos. Preparando para batizar. Minha filha, o mundo é injusto, jaz no maligno, a culpa é nossa, nós pecamos, destruímos tudo, mas Jesus, pela sua obra, pelo seu sacrifício, nos redimirá de toda essa injustiça, porque um dia haverá um juízo, e você perdeu sua mãe, e você terá uma vida ainda sem ela, mas a sua vida é tão pequena comparado à eternidade que você viverá com o seu Deus para sempre na eternidade. Você acredita nisso, filha? Ela fez. Eu falei: então tenha esperança, vai passar, e nós estaremos na eternidade e encontraremos novamente com sua mamãe, que eu tenho certeza que ela foi para lá. Ela abriu um sorriso e resolveu o problema. De onde eu tirei essa resposta? Eu não citei um versículo de cor, mas eu vomitei aquilo que tenho bebido dos princípios eternos da palavra de Deus. E é isso que nós precisamos. Quando nossa alma desfalece, só encontramos esperança na palavra de Deus. E para encerrar, a palavra é a melhor coisa, porque ela produz louvor. Ela é digna de ser louvada, e quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente tem argumentos para louvar a Deus. O salmista, no 56, verso 10, diz: em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. O salmista tem condição de louvar a Deus de forma melhor, porque ele conhece a palavra. Então, a melhor coisa é a palavra. No melhor lugar, o coração. O que é que o salmista disse? Lá no 119, verso 11:
guardei ou escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A melhor coisa é a palavra. O melhor lugar, o coração do homem. Por que o coração é o melhor lugar? Márcia, agora turbo 2.0 que o horário acabou. O coração é o melhor lugar. Primeiro, porque é ele quem louva. Salmo 57:7, vamos junto. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e darei louvores. A Bíblia diz que a fonte do louvor não é o lábio. O louvor passa pelos lábios, mas a fonte é o coração. Portanto, ele é o melhor lugar, porque é dele que sai o louvor. Ele é o melhor lugar porque ele tem a capacidade de nos julgar. 1 de João capítulo 3, verso 20 diz: sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Às vezes o nosso coração nos condena, às vezes o nosso coração nos aponta, às vezes o nosso coração nos julga. Ele pesa na balança, por isso que ele é o melhor lugar para guardar a palavra, porque ele tem essa capacidade. Terceiro lugar, ele é o lugar dos desejos humanos. Diz o Salmo 37, verso 4: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Coração é o lugar dos desejos humanos. Então você precisa encher o seu coração da palavra, para que os seus desejos estejam conforme a palavra de Deus. Em quarto lugar, o coração é o melhor lugar, porque ele guarda segredos. Salmo 44, verso 21. Porventura, não esquadrinhará Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Tem coisa que você pensa, faz e fala que só Deus sabe. Agora eu te garanto, ele sabe. Por isso que o seu coração é o melhor lugar para você guardar a palavra, porque os segredos do seu coração precisam ser limpos pela palavra de Deus. Palavra é a melhor coisa. O coração é o melhor lugar, porque ele louva, ele julga, ele é o lugar dos desejos, ele guarda segredos e ele se inclina à natureza pecaminosa. Ele é que se inclina para o pecado. Leia comigo o verso 119, verso 33 do Salmo 119. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Então o salmista está dizendo que o coração dele se inclina para a cobiça, se inclina para as obras da carne, se inclina para o pecado. Por isso que a gente precisa encher o coração de palavra de Deus, porque a palavra vai causar o equilíbrio. O coração do homem, depois de Gênesis 3, ele está inclinado para o pecado. Só a palavra de Deus pode fazer o contrapeso, para que ele não se incline mais. Por isso que ele é o melhor lugar para guardar a palavra. Em sexto lugar, ele inclusive é a fonte que origina o pecado. Leia comigo Mateus capítulo 15, verso 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ou seja, o coração é a fonte que jorra, coração do homem. Às vezes a gente olha para o coração, esse rosinho que eu botei, bonitinho, né lá? O coraçãozinho, mas é do coração que saem essas porcarias todas. Porque o cara, antes de pensar mal, ele sentiu mal, e sentiu lá. Antes de matar alguém, pá! Fisicamente, ele matou no coração primeiro. Antes de trair, fisicamente, traiu no coração. Portanto, o coração é a fonte. Se não estiver cheio da palavra, esses pecados vão brotar tranquilamente e vão fazer morada de qualquer jeito. O coração é o melhor lugar para guardar a palavra, porque ele pode contaminar. Leia comigo, Mateus 15, verso 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Jesus estava ensinando aqui sobre a questão de lavar as mãos para comer o alimento, porque os judeus tinham essa cultura, esse costume, e o alimento é sagrado, tá certo. Aí eles faziam assim, então tem que lavar a mão toda vez que vai comer, porque se pegar com a mão suja é uma blasfêmia contra
a santidade do alimento. E aí Jesus com os discípulos, não tinha muita formalidade, pega e come e tal. E os caras, olha, que blasfêmia, está comendo de qualquer jeito. Aí Jesus fala, vocês estão preocupados com o que está entrando? Vocês não entenderam nada. Vocês deviam se preocupar com o que está saindo. Porque o que sai da boca vem do coração. E a boca fala o que o coração está cheio. E o que sai contamina mais do que o que entra. Então a gente tem que encher o coração da palavra para matar a contaminação que há ali. O coração pode também crer. Pode-se crer com o coração. Romanos capítulo 10, verso 10. Visto que com o coração crer com o coração, falar com a boca. Tudo que sai do coração vai pela boca. Então a crença está aqui, depois a profissão vem pela boca. Tem que botar no coração, porque é ele que crê, ele é que segura a palavra. E ele também tem a capacidade de atrair a presença de Deus. Sabia disso? Que é o coração que atrai o Senhor? Leia comigo, Salmo 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então, o coração é o melhor lugar para guardar a palavra, porque se ele estiver quebrantado, a palavra penetra fácil e a presença de Deus é atraído. Se você tiver um coração quebrantado, cheio da palavra, sempre você sentirá Deus perto de você. Para encerrar, o coração é o melhor lugar, porque ele é o lugar certo de guardar. Deus falou, Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Desde o Pentateuco, desde a Torá, desde a lei de Moisés, Deus já está dizendo, guarda isso no coração. É o lugar certo. Então, a melhor coisa, a palavra. O melhor lugar, o coração. E o melhor propósito? Não pecar com o Senhor. Por que não pecar? Porque não pecar é o melhor propósito. Primeiro lugar, leia comigo Gênesis 2:17. Mas da árvore o pecado atrai a morte. Morte significa separação. O pecado nos separa. Próximo texto. Romanos capítulo 3. Verso 23. Vamos lá? Porque todos pecaram e estão... Vamos de novo para ficar bonito. Eu fui falar de cor e inverti as palavras. Vamos ler dali, do jeito que está. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados. Pecar é extremamente perigoso para nós, porque pecar nos mata, pecar nos separa de Deus, pecar nos afasta de Deus. E eu quero ler para você rapidinho, Romanos capítulo 6, para ver se você entende por que pecar é extremamente perigoso, e não pecar contra o Senhor é o melhor propósito para guardarmos a palavra no coração. Diz assim Romanos capítulo 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para o pecado já morremos? Ou porventura ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vida nova, deixa esses troços para trás. Porque
Se fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos os dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estão debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabem que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, assim ofereçam agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Vivendo abundantemente no pecado, que proveito tiveram? Somente as coisas de que agora vos envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A melhor coisa, no melhor lugar, para o melhor propósito: não pecar contra o Senhor. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 8, que com isso eu encerro, que o semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. E ele foi jogando a semente, algumas sementes caíram à beira do caminho, vieram as aves, pegaram. Algumas sementes caíram num terreno duro, rochoso, petrificado, não tiveram como penetrar, secaram, morreram. Outras sementes caíram até num lugar bom, mas a terra estava cheia de espinhos, e quando brotou-se aquela planta, os espinhos sufocaram e mataram a planta. A parábola continua e diz que tem uma quarta terra, um quarto tipo de solo. Não é na beira do caminho, não é rochoso e não tem espinhos. É uma terra boa, é uma terra quebrantada, é uma terra arada, preparada, e ela recebe a semente, e aí sim, brota e frutifica muito. Jesus explica essa parábola. Muitas parábolas Jesus não explicou, mas essa parábola Jesus explica. E no verso 11 ele diz: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Não sei se você contou, mas nós lemos hoje, além de ler um capítulo inteiro da Bíblia, nós lemos mais de 50 versículos. Ou pelo menos eu li. A semente é a palavra de Deus. E eu mostrei para você que em menos de uma hora, explicando, ilustrando, argumentando, deu para ler mais de 50 versículos. Por quê?
porque você ainda acha que não tem tempo para ler a Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia. A semente é a palavra. Como você quer frutificar? Sem sementes. Não tem como frutificar para a glória de Deus sem ter o plantio da boa semente de Deus. Você precisa expor o seu coração como uma terra boa para receber essa semente diariamente, e aí sim você viverá uma vida produtiva e frutífera para a glória de Deus. Ai, mas que chato, nossa, o pastor leu tanto aí, né? Sabe o que eu estava fazendo aqui hoje? Jogando semente. Tem coração duro, não penetra, não frutifica. Tem coração tão cheio de outras coisas, cai na beira, sai fácil. Tem coração cheio de espinhos, de mágoas, de ressentimentos, tradicionalismos, religiosidades, até brota, até nasce, mas depois é sufocado por essas coisas. Mas eu creio, pelo que aprendi com este livro, que tem coração aqui essa noite, que não está duro, não está cheio de coisa e não está cheio de espinho. Está bom, preparado e sedento para receber as sementes. E eu creio que essas sementes que foram jogadas aqui esta noite, brotarão e frutificarão para a glória de Deus. Para sempre, glória. Que a glória de Deus esteja presente na sua vida, pelo poder da sua palavra. Hoje é o dia da Bíblia. A Bíblia é viva. E viva a Bíblia. Louvado seja Deus. Que o amor de Deus te dê um abraço gostoso. Que a graça de Jesus te dê um aconchego. E que a consolação do Espírito te leve embora na paz do Senhor.